pessoal, tudo bem? E aí? Vamos para mais um exercício aí de dinâmica? Então, pessoal, também um exercício bastante simples do livro do Halliday, né? Sempre é bom lembrar que essa série de vídeos é toda baseada em exercícios do Halliday, tá? Não criei esses exercícios. Ah, e, novamente, é um exercício de dinâmica, tá? Então, envolvendo aí as leis de Newton, né? Também, especificamente, esse problema está falando da segunda lei de Newton, que diz para nós, né, que a força resultante que age sobre um corpo é igual à sua massa vezes a sua aceleração. O último problema que nós fizemos, ele trazia para nós duas forças, através da notação de magnitude e ângulo, né, e a direção dessa força, e pedia para a gente somar e achar a aceleração. Esse aqui está um pouquinho diferente, ele já está trazendo para nós os vetores de força no formato de vetores unitários, ou seja, eu tenho as componentes das forças. Então, quando o problema diz, por exemplo, ali, ó, F1, né, igual a 3 newtons na I mais 4 newtons na J, ele está dizendo para nós que a componente x desse vetor F1 vale 3 newtons e a componente y vale 4 newtons. Tá? Então, o formato de apresentar o vetor, ele é diferente do que a gente tinha antes, mas a resolução, a ideia é a mesma. Então, vamos ver o que ele está pedindo aqui para nós, para ver qual lei de Newton que a gente vai utilizar. Duas forças horizontais agem sobre um corpo, um bloco de madeira de 2 kg, que pode deslizar sem atrito em uma bancada de cozinha, situada em um plano XY. Uma das forças é F1, que é essa força que eu comentei com vocês antes, que vale 3 newtons na direção I e 4 newtons na direção J. E o problema, então, pede: determine a aceleração do bloco em termos de vetores unitários se a outra força é, letra A, F2 igual a menos 3 newtons na direção I e menos 4 newtons na direção J. Letra B, a força 2 igual a menos 3 newtons na direção I e mais 4 newtons na direção J. E C, a força F2 igual a 3 newtons na direção I e menos 4 newtons na direção J. Então, na verdade, nós temos três situações aqui. E, pessoal, ele quer saber a aceleração. Se ele quer saber a aceleração, ele está pensando nisso aqui, ó. Segunda lei de Newton. Por quê? Porque é a única lei de Newton que diretamente fala que a força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Ou a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Dessa forma, pessoal, é essa lei de Newton que nós vamos utilizar aqui, certo? Vamos apagar isso aqui e vamos começar, então, a nossa letra A. A gente tem que a nossa F1 é igual a 3,0 I mais 4,0 J. Lembrando que a unidade é Newton e a gente sempre precisa trazer as unidades, né? A F2 na letra A, ela vale menos 3,0 na direção I, menos 4,0 na J, também medido em newtons. Pessoal, F1 mais F2 é igual à nossa resultante. Ou seja, olha só, F1 mais F2. Ok? Então, a nossa resultante, pessoal, nós vamos somar tudo que é x, ou seja, tudo que está na direção y, com tudo que está na direção y, ou seja, no vetor unitário j. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Letra A, extremamente fácil. Temos 3 da força 1 e menos 3
da força 2, mais o 4 na direção J da força 1, menos o 4 da força 2, também na direção J, né? E com isso, pessoal, a nossa resultante é aqui, ó. 3 menos 3 é 0 na direção I, mais 0 na direção J, e a gente pode simplesmente falar que a força resultante é nula. Se eu não tenho força resultante, pessoal, e a gente sabe que a nossa resultante é igual a massa vezes a aceleração, quanto vale a aceleração? Pessoal, existe massa, né? O problema é claro. Então, não pode ser a massa que é zero. Então, qualquer número que for multiplicado por zero, sempre vai ser zero, né? Então, pessoal, se a massa a gente sabe que é 2 e ela nunca vai variar, a gente obrigatoriamente sabe que a nossa aceleração, nesse caso, é igual a zero. Vejam que eu não posso afirmar se o corpo está se movimentando ou se ele está em repouso. Porque eu falar que não tem aceleração não significa que ele está parado. Só significa que a velocidade não varia ao longo do tempo. Ou seja, se eu tenho uma velocidade de 3 metros por segundo, sempre vai continuar 3 metros por segundo se não tiver força aplicada. Se estiver parado, se ficar sempre parado, a aceleração também é igual a zero. Não tem força sendo aplicada nessa situação. Tá? Então, pessoal, dizer que não tem força sendo aplicada não significa dizer que está parado. É importante saber disso, porque em problemas mais complexos a gente pode ter problemas com isso aí. Letra B, vamos lá, né? Vamos dar sequência nesse nosso problema aqui para a gente concluir ele. A letra B é óbvio, né? A força 1 disse que valia para todos. Então, vamos já botar ela aqui, ó. 3I mais 4J newtons. E na letra B, a força 2, ela vale o seguinte. Menos 3 newtons na direção I, mais 4 newtons na direção J. Então, quando eu for fazer a minha resultante, a equação, pessoal, é a mesma de cima aqui, ó. Tá? É essa mesma aqui. Então, quando eu somo 3 com menos 3, eu tenho na direção I, 0. Só que agora, nesse probleminha aqui, nós temos na direção J, 4 mais 4, ou seja, 8,0 newtons na J. Ok? A gente vai escrever, na verdade, assim, ó, aquele zero não precisa ser escrito, tá? Então, 8 na J, unidade de newtons. Ok? Só para deixar registrado, 8,0. Importante essas casas aqui, porque é a quantidade de algarismos significativos que a gente tem. E isso vai dizer como a gente vai escrever nosso resultado lá no final também, né? Com 2 algarismos significativos. Pessoal, olha só. O objetivo é achar o vetor no formato de vetor unitário da aceleração. Então, a gente tem isso aqui, ó, que a resultante é igual a massa vezes a aceleração x na direção y, mais massa vezes a aceleração y na direção j. Tá? Como é uma grandeza vetorial, a força resultante, né, a gente pode trabalhar dessa maneira aqui. Tá? Dessa forma, pessoal, se na direção y a minha força é zero, eu já sei que eu tenho zero na y, o que me traz um AX igual a zero. Mesma história de antes. Se meu corpo está sem aceleração, né, eu sei que ali, perdão, se meu corpo tem massa,
para essa resultante dar zero, eu sei que é a aceleração que tem que dar zero, tá bom? Então, não existe variação de velocidade na direção x. É só isso que eu estou falando aqui. Mas a massa, olha só, o que eu vou fazer aqui? Massa vezes aceleração y tem que ser igual à força, né? É isso que eu vou escrever aqui, tá? Então, eu tenho uma massa de 2,0 quilogramas, que multiplica a aceleração que eu quero achar. Isso aqui tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao 8 aqui, ó. O 8, certo? Com essa equação, pessoal, eu sei que minha AY é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Olha só, vamos resolver. Achamos a aceleração já, só vamos ver o que o programa está pedindo. Determine a aceleração do bloco em termos dos vetores unitários. Tá? Então, o que ele quer é que a gente faça isso aqui. Ó. Aceleração é igual a 4,0. Como só tem no J, vamos deixar assim. Metros por segundo ao quadrado na direção J. Esse aqui é o nosso vetor de aceleração em termos de vetores unitários. Show? Então, letra B respondida também. Na letra A, pessoal, eu não fiz vetor unitário porque é zero, tá? Na zero em I, zero em J, zero em K. Daqui a pouco vai ter gente querendo botar mais uma dimensão para achar todos os zeros, né? Letra C, de novo, F1 é igual a 3,0 na direção I mais 4,0 na direção J, de novo em newtons. E a F2 aqui, pessoal, ela é igual a 3,0 na I menos 4,0 na J. Então, vamos lá. 3 com 3, nós temos que a nossa resultante é igual a 6 newtons na direção I, 4 com menos 4 mais 0 na J, tá? Isso aqui é newtons. Mesma coisa, olha só, pessoal. Nós temos que achar a aceleração. A gente sabe que, vou escrever uma equação que eu fiz lá no início dessa aula de hoje, ó. Massa vezes AX na I, mais massa vezes AY na direção J, né? Isso significa que M vezes a aceleração em X é igual a 6. E massa vezes a aceleração em Y é igual a 0. É incontestável que existe massa. É 2 quilogramas e isso existe. Tá? Ou seja, eu não consigo ter nessa parcela aqui uma aceleração Y que não seja 0. Tá? Para mim ter 2 vezes algum número igual a 0, é obrigatoriamente que esse algum número seja 0, né? E aqui, pessoal, nós temos isso aqui, ó. 2 vezes a x, 2 é a massa, isso aqui vai ser igual a 6, ou seja a x igual a mais 3. E com isso, nosso vetor de aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado na direção I e nada na direção J. Ok, pessoal? É isto aí. Problema simples. Trouxe uma outra abordagem da forma de apresentação das forças, né? Do que a gente estava acostumado até agora, mas também bastante simples. Beleza, pessoal? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Vocês sabem que a
Abaixo aí vocês têm os comentários, fiquem bem à vontade para comentar, para tirar dúvida, para criticar, certo? Deixa o like, se inscreve no canal. Como eu falei já no outro vídeo, a gente está fazendo uma série de vídeos aí sobre forças, a gente vai chegar em exercícios mais complexos, tá? E a partir disso, pessoal, a gente vai também conseguindo, né, crescer, fazer o canal crescer, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Deixa o like aí, se inscrevam. Uma boa noite e até o próximo vídeo. Valeu!